Vamos a Brasília. A única certeza que eu tenho em Brasília é que o tempo está seco. Isso é certeza absoluta e sempre. João Pedro Melo, com o dia com as atualizações, porque no que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque tem até a noite de hoje para ter a manifestação da defesa dele sobre ter passado por cima de algumas cautelares estabelecidas por Alexandre de Moraes, principalmente aquela que trata do possível asilo político na Argentina. Fala, João Pedro. Fala, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, termina hoje o prazo para que Jair Bolsonaro explique o descumprimento de medidas cautelares e o suposto plano de fuga do Brasil. Na última quarta-feira, o ex-presidente e o filho Eduardo Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal. No relatório, os dois são acusados de tentar obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe. Jair Bolsonaro ainda teria cogitado, segundo o inquérito, pedir um asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei. Mas a defesa dele nega e diz que o pedido nunca chegou a ser feito. Afirma ainda que a carta encontrada no celular de Bolsonaro se tratava apenas de uma minuta, ou seja, um rascunho. O ex-presidente voltou a ganhar as manchetes hoje porque, segundo a PF, utilizou cerca de 30 milhões de reais em contas bancárias entre março do ano passado e junho deste ano. Isso é o que diz um relatório do COAF. Segundo a PF, foram registradas cerca de 50 comunicações de operações atípicas envolvendo o ex-presidente Eduardo e também Michele Bolsonaro. Entre elas, a transferência de 2 milhões de reais para bancar a estadia do filho nos Estados Unidos e outra de mesmo valor para a ex-primeira-dama, não informada em nenhum depoimento. O relatório também aponta que Bolsonaro gastou 6 milhões e 600 mil reais com escritórios de advocacia. Apesar do volume, o documento não indica irregularidades na origem dos recursos, mas cita indícios de possíveis crimes como a lavagem de dinheiro. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Valeu, Bom João. Fim de semana. Obrigado para você também, amigo. Hoje é o dia, Zaidan. Não sei se a palavra clima pode se adequar a essa situação, mas é mais um dia com o relógio correndo, com uma necessidade de respostas dos advogados, do ex-presidente e tudo com relação àquilo que foi estabelecido como restrição pelo ministro Alexandre de Moraes. E às vezes a gente percebe que tem um movimento mais para aumentar a punição. Eu li algumas coisas que na Polícia Federal já havia uma movimentação, porque se fosse decretada a prisão preventiva, teria que haver uma estrutura para recebê-lo, e aí se descreveu, alguns blogs descreveram como é que era o espaço na Polícia Federal lá em Brasília, mas o fato é que em Brasília dá a entender que não vai haver nenhuma outra mudança nesse quadro da prisão domiciliar como já está, mas as respostas precisam ser dadas no prazo estabelecido, né? Essa não é uma situação comum, né? Por isso mesmo, você tem a consideração política nas decisões do Supremo, ou particularmente do Alexandre de Moraes. E por ser um ex-presidente da República, isso aconteceu também com o Lula, né? Houve uma ampla discussão, debate interno ali com o pessoal da Lava Jato sobre qual instalação seria adequada. Não poderia simplesmente ser colocado numa prisão qualquer, tendo outras pessoas na cela ou naquele setor de um presídio, e chegar à conclusão que teria de ser numa instalação da Polícia Federal. E da mesma maneira, por isso há todo esse cuidado. E também as considerações políticas, que às vezes são até inconscientes, né? ou estão no subconsciente, e que levam um juiz a tomar a decisão a partir de considerações várias, que ele não tomaria com outra pessoa, né? Então, repercussão, efeito político, isso não deveria acontecer, mas acontece. A consideração política é inevitável. No caso da tentativa de fuga ou possibilidade de tentativa de fuga, acho que não é suficiente para que o Alexandre de Moraes mude a condição da prisão do Bolsonaro. Porque aqui alguém escreveu aquele papel, inclusive com o nome do Milei escrito errado, e ficou lá, né, um ano e meio até ser descoberto. Então, claramente, não foi utilizado. A cogitação não pode ser considerada uma deturpação ou uma desobediência às medidas cautelares,
e é uma cogitação, e o papel estava lá muito antes de haver uma decretação de prisão, né? Então, acho que isso aí não vai modificar coisa alguma. Aquela aparição numa manifestação na Bahia, em que não há palavras do Bolsonaro, né? Apenas um gesto, mas há orientação por celular para que o sujeito o coloque ali para dar um tchau para a multidão, etc. Também não acho que será suficiente. A questão toda está na participação do Bolsonaro nas ações do Eduardo Bolsonaro, as participações do Jair Bolsonaro no que está fazendo Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é o centro desse inquérito, é o investigado central, a sua participação naquilo que tem acontecido na relação entre Brasil e Estados Unidos já foi definida pela Polícia Federal e, mais importante, pelo Alexandre de Moraes, como ação criminosa. Então, ele está no centro do inquérito. E os outros entram ou saem dependendo da participação comprovada ou não, né? No caso do Jair Bolsonaro, o que há de material é envio de dinheiro, mas agora também as conversas, ou seja, a ciência daquilo que Eduardo Bolsonaro estava fazendo. A ciência, se você tem a ciência de algo que é considerado crime e participa daquilo, incentiva aquilo, obviamente isso significaria participar da ação criminosa. Então, mas também não acho que agora, por conta dessas conversas, haverá uma mudança. Então, a cogitação da prisão, de não ser domiciliar, de ser levado para o recinto da Polícia Federal, o quartel, seja o que for, só fará sentido se ele chegar à conclusão que, depois de definidas as medidas cautelares, ele claramente continua agindo, participando de ações consideradas criminosas do Eduardo Bolsonaro. E há um outro ponto, né, Ronald, que é essa história dos 30 milhões. Isso é uma informação do COAF. A Polícia Federal não foi aos bancos, etc. Isso é uma informação do COAF. Ou seja, dentro do COAF, o COAF faz análises técnicas, né, independentemente do CPF. Ele olha movimentações, e se ele considerar que aquelas movimentações são estranhas, são absolutamente diferentes daquelas que a pessoa fazia antes, com recursos que nunca apareceram naquela conta. E se não há esse dinheiro veio daqui e foi mandado mediante uma prestação de serviço, se não há isso, se não há uma origem definida do dinheiro, aquilo é tratado como operação suspeita. Por isso a Polícia Federal tinha a obrigação de informar, e por isso o fez, né? Não foi ela que foi vasculhar contas, é uma informação do COAF, porque entendeu que é uma quantia completamente fora do padrão do Jair Bolsonaro e sem uma origem definida. A origem pode ser explicada. Não, isso aí foram os PIX. Não. Lembra que teve a campanha do PIX? Recentemente houve uma segunda campanha do PIX. O Bolsonaro chegou a dizer que havia recebido pelo PIX ali algo em torno de 16, 17 milhões de reais. Então, se não derem uma explicação comprovável, passa a ser uma operação suspeita e passa a ser considerada no inquérito. Quem depositou, por que depositou, quais objetivos, por isso essa informação da Polícia Federal. Essa é muito relevante, porque vem de uma suspeita do COAF de que aquela operação é incomum e não está explicada. Ô Zaidan, eu estava lendo também outros trechos daquilo que foi revelado, né, do celular do Bolsonaro, e me chamou bastante atenção como as coisas são articuladas do ponto de vista político. E o Sóstenes Cavalcante, que é um aliado importantíssimo, é líder lá na Câmara, e um cara do PL, não sei se você chegou a ler todos os trechos das conversas de celular de ambos, com as tentativas do Bolsonaro de buscar no regimento uma forma de salvar o filho, né? De tentar aumentar o tempo de distanciamento da Câmara remunerado, depois de uma tentativa de que ele pudesse trabalhar à distância. Foram inúmeras conversas, sempre falando com o Sóstenes como um cara que tem a proximidade do presidente da Câmara, lógico, né, por ser alguém importante do partido e da oposição, claro.
mas como essas articulações funcionaram ao longo das últimas semanas na articulação do Bolsonaro para salvar o Eduardo Bolsonaro e como são os detalhes dessa história, né? De como se mexe no regimento, quais são os recursos políticos que podem ser colocados em prática para mudar uma lógica e que interessa a um determinado grupo. E eu não estou dizendo que isso é algo que possa favorecer apenas esse grupo, porque isso muito provavelmente é um recurso utilizado por em inúmeras situações diferentes, independente da facção política que está envolvido. Mas é interessante de como se busca um caminho dentro do regimento para se mudar uma lógica, no caso específico do Eduardo Bolsonaro, para que ele pudesse continuar lá nos Estados Unidos por mais tempo. O regimento é um grande cenário de manobras, né? Inclusive no Supremo também, porque o regimento não é lei, não é algo que vem de fora, já determinando até onde o Supremo pode ir, ou até onde o Congresso pode ir, o que é aceitável, o que não é, as atribuições, as prerrogativas, aquilo que escapa a essas atribuições, que não tem a ver com o Congresso, não tem a ver com o Judiciário, não tem a ver com o Executivo. Esses regimentos, eles não são lei, e eles são feitos internamente. Então é claro que eles são um grande cenário de manobras. E aí você tem de ter ou gente com poder dentro, no caso, na Câmara dos Deputados ou no Senado, ou votos suficientes para uma mudança como essa. Mas não há dúvida, o regimento ele é manipulável e é manipulado. É manipulado. E muitas vezes a sua interpretação é um instrumento de manobra. Agora, o mais importante nessa história toda é isso que o Judiciário tentará definir nesse inquérito, que é a parte, ele não tem a ver diretamente com o inquérito relativo a golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, depredação do patrimônio público. Não se trata disso. Ele é um inquérito à parte, posterior, e o que eles vão tentar definir é qual a participação real do Jair Bolsonaro nas ações do Eduardo Bolsonaro. Agora, paralelamente a tudo isso, há um julgamento político, um julgamento da população. As consequências das sanções, vale sempre ressaltar, não é um mero tarifaço, são sanções. E a própria investigação aberta, de maneira arbitrária, é uma investigação que já traz, na própria ordem para que seja aberta, uma arrogância. Você vai investigar, por exemplo, um meio de pagamento de um país. Isso é de uma arrogância, né, de uma soberba. Então são sanções, não é um mero tarifaço. E as consequências dessas sanções já começam a serem sentidas. Já há pessoas perdendo emprego. Já há empresas com dificuldades econômicas. E aquela pesquisa, a mais recente, foram vários levantamentos, né? Avaliação do governo, intenção de voto para a presidência da República e também responsabilidade por essas sanções impostas pelos Estados Unidos. Então, há um percentual considerável de pessoas que acham, que a culpa é do Lula. Mas há um percentual maior de pessoas que acham que a maior responsabilidade é do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. E também aqueles que dizem, não, isso veio da cabeça do Trump, não houve, ninguém é culpado e tal. Mas há também um preço político, que será pago pelo Bolsonaro e pelos filhos dele. Não só o Eduardo, mas também pelo Flávio Bolsonaro. Isso é indiscutível, porque as pessoas já começam a sentir, em vários setores econômicos, os efeitos dessas sanções impostas ao Brasil.